Muito bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão nos assistindo. Estamos iniciando aqui grandes encontros com Laírcio Bueno. Eu sou advogado e hoje recebo duas colegas aqui para um podcast, né? A doutora Jéssica Alves e a doutora Mônica Silva. Primeiramente, na ordem alfabética, vamos falar com a doutora Jéssica Alves. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer receber esse convite, estar aqui junto dessa ilustre presença dessa colega aqui também de trabalho. Muito obrigada. Maravilha. Doutora Mônica Silva, bem-vinda. Obrigada, doutor Bueno. Agradeço o convite por estar aqui, para a gente poder falar um pouquinho sobre a nossa história, falar um pouquinho sobre sobre o nosso dia a dia da advocacia. Ok, vamos começar com a doutora Jéssica Alves, então. Doutora Jéssica, me fala um pouco da sua origem, aonde você nasceu, em que cidade, eh, como que você fez a sua formação a nível de segundo grau e nível superior, se fez pós-graduação depois, se você quis sempre ser advogada ou não, né? No podcast anterior que eu fiz aqui, nós demos muita risada, porque a colega falou que nasceu no HPAP. Mas aí depois ela fez a ressalva, né? Não, nasci no HPAP, mas no tempo que era hospital normal, não era de doido, né? Então, nem posso falar isso, porque não é politicamente correto, né? Hoje é tudo politicamente correto. Mas então diga, doutora Jéssica. É com prazer que eu me apresento, né, Jéssica Alves. Então, nascida e criada em Brasília, meu pai é nordestino, minha mãe também é daqui, minha mãe é policial civil, então, assim, tem aquela leve pressão, sempre tive de serviço público, né? Eh, Fui formada pela Universidade Católica de Brasília em 2017. Sempre estudei em escola pública, então vim de família humilde, não vim de família rica, não tenho nenhum advogado na família, sou a primeira. E sempre tive a pressão dessa questão de ser concursada ou seguir a carreira da advocacia, que traz diversas dificuldades ao longo desse caminho, né? E o que eu posso dizer é sempre quis ser advogada, né? Na verdade, fazer o curso de direito. Inicialmente, quando eu entrei, eu queria ser concursada, mas aí depois eu fui vendo que não era isso que eu queria. Infelizmente, não tem como ser rica no serviço público, né? E a gente almeja muito mais. Mas desde sempre, desde ensino médio, fundamental, eu sempre fui representante de turma, sempre representei todo mundo, então todo mundo sempre me falou assim: olha, você tem um pezinho aí no direito, você pega a defesa de todo mundo, você vai em frente, você não tem medo. Então eu sempre me apeguei nisso, né? Não tive outra área, não quis escolher outra área. Quanto a isso, sempre fui muito certa. Fiz na Universidade Católica de Brasília, formei em 2017, sou pós-graduada em Direito Público, pós-graduando em Direito Civil, Processo Civil, Direito Imobiliário e Direito Condominial. Foram 7 anos de muita luta. Nossa, se você for determinado em outras áreas como essa, né? Olha, determinação e persistência são o meu ponto-chave, assim, da vida, principalmente na minha carreira. Então, assim, foram 7 anos aí de muita luta, até eu conseguir abrir o meu próprio escritório, que tem 1 ano e 5 meses, junto com a minha sócia, Lohana Neves. Hoje a gente tem o nosso escritório, Alves e Neves Advogados, Fica onde? fica em Águas Claras. Certo. Então, assim, Um foi abraço para a doutora Lohane, né? Lohana, Não esqueça de nós, não. meu braço Ela que direito. cuida dos honorários? Em parte, sim, né? A gente fica as duas na gestão, mas é o meu braço direito, sem dúvidas. E a gente vem construindo aí, né? Mas foi uma luta árdua aí até chegar onde eu estou hoje. Certo. E agora a doutora Mônica Silva. Da onde veio Mônica Silva? Nascida e criada aqui na capital, né? Nasci aqui em Brasília. Meus pais são do interior de Minas, vieram para cá, né? Logo Certo. depois lá pelos anos 70. E aqui nascemos eu e meu irmão. E nascida em Braslândia, depois vim para Taguatinga, onde não tenho vontade nenhuma de sair. Certo. Adoro a cidade de Taguatinga. E estudei a minha vida toda aqui, fiz ensino médio no Colégio Objetivo, terminei o 3º ano na escola pública
e fiz o curso de Direito na Faculdade de Processos. E queria ser advogada mesmo? Não. Ou ia ser agricultora lá em Braslândia, plantar morango, etc? Eu, na minha adolescência, eu achava que eu ia ser enfermeira. Eu queria a área da saúde, mas depois que eu tive filhos, eu falei, não, não é isso que eu quero para mim. E eu primeiro tive filhos, depois casei, depois que eu vim estudar. E já, né, ali com meus trintinha batendo na porta, e eu falei, e agora, né? Aí os meus amigos, você tem cara de advogada, você leva jeito, faz, o direito abre portas. E eu fui influenciada por alguns amigos a fazer direito. E encarei. E fui, fiz, né, meus 5 anos de E você faculdade. está com escritório em algum local? Hoje eu ainda não tenho meu Não, escritório, só tenho 1 ano de advocacia. certo. E você atua em que área? Eu estou me especializando na criminal. Na criminal. E o seu marido não tem ciúmes? Não tenho marido. Ah, então está Estou livre. divorciada. Certo. Me divorciei e comecei a Tá. faculdade de Direito. Jéssica fez algumas especializações, né? Sim, Vo- hoje o meu escritório ele é especializado em direito condominial. Certo. E você pretende especializar em que área, Mônica? Na criminal. Na Eu já estou criminal fazendo também. uma pós-graduação em advocacia criminal Certo. e quero exercer mesmo a profissão. Que maravilha. Agora eu queria perguntar para vocês que são jovens advogadas, não posso perguntar a idade, porque diz que é deselegante, né? Mas é o seguinte, apesar que a Madonna falou a idade dela, né, gente? Mas aí é outra coisa. Quais são os desafios da jovem advocacia? Então, quando a gente se forma, a nossa maior questão que a gente encontra, às vezes até um pouquinho antes de formar, é o exame de ordem. E a gente acha que esse é o nosso maior obstáculo, mas não. O nosso maior obstáculo é quando a gente pega a carteirinha da UAB, que a gente faz aquela velha pergunta, e agora? Agora eu não posso mais perguntar porque eu sou advogado, né? Enquanto eu sou estagiário, tudo eu posso. Tudo eu Não é isso? posso. E agora eu não posso dizer que eu não sei, eu não posso dizer talvez, eu não posso dizer que eu vou ver depois, eu não posso dizer que eu vou perguntar para ninguém. Então, assim, são vários. A realidade, né? Cai a ficha, né? Exatamente. O ponto-chave, a expectativa versus a realidade. A expectativa quando a gente sai da faculdade é que a gente vai conquistar o sucesso rápido, que a gente vai conseguir grandes clientes. Eu nunca imaginei que eu ia passar 7 anos para me conseguir o meu escritório. Eu imagino Ô, um Jéssica, deixa eu te ano. fazer uma provocação. Você disse que seu pai é nordestino, né? Sim. Não aparece muito parente dele nordestino para você atender de graça, não? Ah, demais. Foi os primeiros clientes, né? Os Sempre primeiros são. clientes foi a família. Sempre é a Já família. começamos com o divórcio. É, desse jeito. E você, Mônica, me conta aí, quais são esses desafios da jovem advocacia? Não tenho problema em responder a idade, tá? Ah, não. Posso falar, né? Hoje eu estou com 39, prestes a fazer os meus 40 Tá anos. melhor do que eu. Então, assim, igual já conversei muito, uma coisa que eu sempre abordo como eu comecei um pouco mais tarde, então eu vim do desafio da faculdade já com família formada e era difícil. Passar na prova da ordem foi difícil. Eu levei 3 reprovações na segunda fase até conseguir passar. E quando eu peguei a carteirinha, agora vai chover cliente, vou trabalhar, vou largar tudo que eu faço e vou viver da advocacia. E não é bem assim que a coisa acontece, né? A gente tem os medos, né? O cliente chega, você tem que dar uma resposta certeira, uma resposta que você dá, você muda a vida daquela pessoa. Então você tem a insegurança de agir, de responder, Mas de tratativa. A Mônica é resiliente para aguentar a esposa do preso lhe incomodando diariamente, por que que o marido não saiu? Sim, nós temos que ser. Nós temos que ser, porque uma coisa que eu aprendi com a vida, a gente tem que se colocar no lugar daquela pessoa. Se ela está Certo. me incomodando e eu sei o que eu posso fazer para ajudá-la e também jogar a realidade. Olha a ficha dele, olha o que ele fez. Você tem ciência. Então, assim, a gente tem que se colocar também no lugar do nosso cliente para poder explicar para ele que não é assim que funciona. Para poder aguentar aquela esposa te mandando mensagem no sábado à noite, perguntando: você vai lá, doutora? Você vai conversar com ele? Será que ele está precisando de alguma coisa? E o remédio de alergia dele, como é que tá? Então, assim, a gente tem que saber
lidar com isso. E é uma coisa que a gente, assim, quando está na faculdade, né, quando a gente pega a carteirinha, é coisa que a gente não imagina E o que vai advogado acontecer. criminalista faz uma coisa que não ensina na faculdade, que é levar cobal, né? Sim, é verdade. Levar a comida, a Levar o marmita, lanche, levar a roupa. Muitas coisas que a gente vive hoje na advocacia, pouquíssimas foram ensinadas na faculdade, né? É, E a gente aprende na faculdade o direito, É. o exercer, a gente aprende quando pega a carteirinha. Agora, provocar um pouco a doutora Jéssica sobre direito condominial, né? Doutora Jéssica, a senhora vai advogar na área condominial e na Assembleia Geral tem muita confusão, muita baixaria. Ao que a senhora atribui isso? É um edital da Assembleia Geral mal elaborado? É uma prestação de contas que poderia ter sido feita de uma forma mais transparente? Então, hoje o nosso maior problema é porque o síndico, ele não é bem instruído. A gente tem pessoas muito leigas que são síndico hoje, então ele peca numa prestação de conta, numa forma de elaborar um edital, na forma de realmente prestar ali uma assistência aos seus condôminos. E tem um papel muito importante da administradora de condomínio, só que nem todos os condomínios possuem uma administradora. Então, assim, o maior problema que nós temos hoje dentro do condomínio é porque os síndicos, eles não são bem instruídos. Então, são pessoas leigas, às vezes mal sabem escrever, mal sabem lidar. A gente já pegou situações, por exemplo, de o síndico pegar uma filmagem, jogar no grupo do condomínio e ele achar que, na verdade, ele está avisando aos demais condôminos o porquê que a entrada daquele condomínio foi estragada e por que está em manutenção. Só que aí nós embarramos agora na LGPD. Então, são vários quesitos dentro de um condomínio que a gente tem que ter como parâmetros, né? E aí vem a assessoria jurídica. A gente pega pessoas muito leigas que têm o conhecimento mínimo de prestação de conta, de como responder uma pergunta, de saber de que os inadimplentes não pode estar na mão de todos, não são só todos conselheiros que podem ter acesso a todas as informações do condomínio. Existem dados sensíveis que são protegidos hoje pela LGPD, que é aplicada a condomínio, o condomínio tem que se adequar a ela. Hoje a gente tem uma fiscalização que está sendo realizada nos condomínios. Então, assim, hoje a gente tem muito barraco. Claro, existem aqueles condôminos que não conseguem se conter, não tem realmente uma postura ali de resiliência, de conseguir compreender também que às vezes o síndico, ele é uma pessoa comum. Ele não é uma pessoa que é um síndico profissional, que é um quesito um pouco diferente, né? Então, assim, tem essa questão, mas também o maior de todos é o despreparo de um síndico. Então, a assessoria jurídica e uma administradora de condomínio é o diferencial que um condomínio pode ter hoje para ele não ter esses problemas. Esse tempo eu fiquei sabendo de um caso que aconteceu aqui no centro de Taguatinga. A pessoa estava inadimplente e o síndico mandou cortar o interfone dela, né? Pode? Não pode, né? Não pode. E a gente recebe, inclusive... Até dá vontade, mas não dá pode. vontade. Inclusive, a gente recebe, às vezes, pergunta, não posso cortar a água dele, a luz, porque são rateios, né, de associações, então é pago pelo condomínio como todo e feito rateio. E a gente fala, não, infelizmente o senhor não pode. Então, assim, é um despreparo total ali de que vai gerar problemas futuros, principalmente a prestação de contas. É o maior deles que tem maior confusão. Vamos voltar então aqui para a doutora Mônica, mais uma perguntinha de criminal, depois nós vamos voltar para a advocacia jovem de novo, né? Doutora Mônica é muito careira como advogada criminal? Esse é um grande ponto. Vou juntar o criminal e a jovem advocacia, pode? Já pode. Porque a gente, quando chega, e aí, quanto que eu vou cobrar? Eu posso cobrar caro? Com uma concorrência numa cidade que se formam 6.000 advogados por ano. Como cobrar, né? Aí a gente fica, gente, eu posso... Aí a gente pega a tabela, olha, gente, mas se eu cobrar isso aqui, eu não vou fechar o cliente. Vai arrumar um cliente. E outra, eu sou jovem, né? Será que esse cliente vai depositar essa confiança em mim, porque eu sou uma jovem advogada? Então, assim, a gente fica com muito medo de precificar. Mas eu não sou careira, não. Não. Faz promoção Casa Bahia, se precisar? Fazemos. Tem que fazer, 24 né, gente? parcelas. Sim, tá tudo certo.
eu ia fazer uma pergunta aqui para a doutora Jéssica, mas eu brinquei tanto contigo, né, que está me fugindo a pergunta aqui. Mas, doutora Jéssica, essa questão dos honorários, saber precificar é uma arte, né? Porque eu vejo assim que eu quase peço desculpa para o sujeito para dar o preço dos honorários. Isso é errado. A gente tem que saber precificar, né? Sim. Eu ouvi uma frase, quando eu ainda não tinha escritório, e que me tocou muito e que me fez mudar um pouco, mas, né, é uma coisa que a gente vai conquistando ao longo do tempo. Se você não se der o seu valor como advogado e profissional, não espere que o seu cliente dê. Hoje em dia, todo mundo precisa de um advogado, mas ninguém quer pagar o preço de um bom advogado. Então, aquela. Ele quer o serviço Ele de quer um o bom serviço, advogado, mas o mas preço isso. 0,800. Justamente. Quantas mensagens a gente não recebe, inclusive de síndico, às vezes ex-síndicos, chega até a gente e fala assim: então, eu tenho uma questão para passar para a senhora, mas eu tô sem dinheiro. Já começa por aí. Então, assim, Então ele não quer passar. ele não quer passar, ele quer aquela coisinha gratuita, o jeitinho brasileiro, né? Então, a tabela hoje da UAB, como a doutora Mônica falou, é algo irreal para quando você é um jovem advogado. Você não consegue cobrar nem 50% daquilo lá. E uma das maiores dádivas que a gente aprende ao longo desse tempo é cobrar pelo seu serviço. Saber o seu valor, saber que 5 anos sentado numa cadeira vale muito, fora aqueles outros que você passou numa No seu pós-graduação, dia a dia de no seu dia a estudo. dia de experiências, de escritórios que você passou, de dias e noites dormindo tarde, virando noites estudando. Então, assim, você tem que dar o seu valor. É muito difícil você, como jovem advogado. A gente passa vários tombos. Eu já atuei assim que eu me formei na área criminal. Então, eu já levei tombo na área criminal, de não ser paga, de dividir Casas Bahia. Descobri o velho termo, passarinho solto não paga, aprendi na prática. E aquele negócio, né? Como que você vai cobrar uma família de criminoso, né? Tem esses detalhes Como que aí. você vai cobrar a família, sendo que quem fazia o errado, quem é o detentor do dinheiro, é quem está Sim. preso, É. né? E assim, a gente passa por isso. Doutora, É. quanto que você cobra? Ah, eu cobro X. Ah, mas tem um advogado ali que cobra Y. Ah, A senhora não sempre tem. faz igual? Sempre tem isso. Sempre. Doutora Mônica, é o seguinte, eu e o meu filho, quando formamos, a gente deixou a barba crescer para parecer que era mais velho, para inspirar a confiança dos advogados. Como que a mulher faz para inspirar a confiança do advogado quando ela é recém-formada? Ela põe um óculos para ficar mais séria, alguma coisa assim? Como que é? Eu acho que a mulher, quando ela pega nisso, eu acho que ela vai na roupa, né? A roupa, né? A Ela roupa vai na sóbria. roupa, uma roupa sóbria, uma roupa mais fechada, Aham. um cabelo mais arrumado, uma maquiagem mais séria. Porque o que a gente quer passar? A gente quer passar seriedade para o cliente, a gente quer passar confiança, né? Então, assim, Verdade. eu acho que, pelo menos, por onde eu passei, as pessoas com quem eu converso, a mentalidade é essa. É na É. postura, é na roupa, na Você maquiagem. também, Jéssica, é isso? Então, já encarei algumas situações, inclusive depois de escritório aberto, eu e minha sócia nós somos mais novas, né? E da pessoa olhar e falar assim: ah, mas será que dá conta? E passar, às vezes, até para outras pessoas falar: ah, mas não contratei porque elas são muito novas. Então, a gente teve que mostrar, né? Realmente, aí vem o quesito que nem ela mostrou. É a questão da aparência física, que conta muito, é a sua postura e é você ter o poder de persuasão, é você demonstrar que você tem conhecimento na Demonstrar área. o conhecimento. Aí a pessoa fala: poxa, ela pode ser nova de idade, mas ela tem uma carga conhecimento, né? jurídica, experiência muito grande, ela tem aquela convicção ali, ela vai me assessorar de forma correta. Então, passei muito, eu tenho uma carinha assim de nova. Então, eu já passei bastante situações e que eu tive que demonstrar o meu conhecimento para a pessoa me contratar. E foi até, inclusive, nesse condomínio, o que a gente fez? A gente prestou uma assessoria gratuita numa assembleia para demonstrar que a gente tinha total conhecimento daquele assunto e que a gente era a nossa especialidade. E foi assim que a gente conseguiu dobrar o tabu ser nova.
Muito bem. Doutora Mônica já fez tribunal do júri? Não, ainda Tem não. vontade de fazer? Tenho muita vontade. Estou me agarrando a pessoas que eu venho conhecendo nessa caminhada, Certo, porque se não for dessa forma, a gente não tá. consegue, né? Não tem como a gente pegar algo Sim. dessa, né, dessa magnitude sem experiência. Então, é assistindo, é ajudando, Certo. é fazendo um pro bono ali com um colega para poder adquirir esse Pegar o know-how, conhecimento. né? Exatamente. Fazer o discipulado, digamos assim. Doutora Mônica, o desafio da jovem advocacia maior, qual que é? É pagar anuidade, é comprar um notebook, comprar o token ou montar o escritório? Eu acho que hoje é montar um escritório. Eu tenho só tenho um ano de OAB e hoje eu atuo na minha advocacia autônoma, no meu cantinho, atendo quando o cliente precisa, eu vou até ele, a gente marca um local, porque o espaço físico hoje para você ter e manter É caro. é muito caro, porque você tem que ter um aluguel, você tem É tem um condomínio. com o advento do Covid, né, o virtual ficou muito normal, Ficou, eu né? tenho atendido muitos clientes de forma virtual. Eu acho que a doutora Jéssica até nos condomínios deve conhecer muita gente que trabalha home office, né? Muito. Inclusive, houve até uma inovação que veio da pandemia, que foi a assembleia virtual, que não existia antes. Ah, Então, hoje há essa possibilidade de realizar. Então, assim, a gente vai se adequando a isso. Eu acho que um dos maiores desafios que a gente tem é ingressar no mercado de trabalho, que seja você abrindo o seu escritório, que seja você entrando em outro escritório para adquirir experiência. Como a gente já tinha até conversado anteriormente, a gente, quando sai da faculdade, a gente sai muito cru. E o que acontece é que eles exigem muito do jovem advogado recém-formado, uma pós-graduação, 3 anos de experiência. Então, assim, se você não tem a primeira oportunidade, como que você vai ter essa experiência? Então, acho que é o primeiro ponto que a gente encara e os vários nãos que a gente vai levando, isso acaba abalando o advogado ali e às vezes acabando desistindo da advocacia, indo para o concurso público, que é o Sim. que todo mundo Ou idealiza até quando não dá deixando certo, a né? advocacia de lado e não exercer outras coisas, né? Exatamente. doutora Jéssica, qual o honorário maior que você ganhou? Eu não vou perguntar o valor, fique tranquila. Foi em que tipo de causa? Condominial, civil, criminal? Olha, eu vou dizer, antes de abrir escritório, posso dizer que foi em um divórcio. Foi meu maior honorário. Na verdade, foi até em honorários de sucumbência, né? Por conta dos bens que eram bastantes. E agora eu posso dizer sim que o meu maior honorário foi no direito condominial. E a sentença que te deu mais alegria, mais prazer de ter ganho? Olha, a gente teve uma sentença que foi de um caso bem absurdo. O rapaz teve que. Ele chegou do hospital, foi algo atípico. Ele chegou do hospital, ele tinha câncer no olho, mas ele estava fazendo quimioterapia e tudo mais. Nesse condomínio tinha vários picos de energia. E esse condomínio acabou que ele tinha várias vezes ele tinha questão de manutenção no elevador. Mas ele fazia de forma assídua, mas não tinha como prever um pico de energia. E aí, um belo dia, exclusivamente no dia que ele chegou dessa quimioterapia, ele foi subir de escada. E ele ficou indignado, ele xingou o síndico. Ele entrou com uma ação simplesmente porque ele subiu esse dia de Pela escada. escada. Pela escada. É algo que não tinha como o condomínio prever. Inclusive, poucos minutos antes, a empresa da manutenção tinha saído de lá. Porque ele tinha chamado, só que ele falou, queimou 2 placas. E não tem como a gente consertar agora de forma imediata, a gente tem que fazer essa solicitação, por conta do pico de energia que tinha acontecido um pouquinho mais cedo. E pra gente foi muito gratificante, o síndico era uma pessoa muito mais leiga, ele não tinha muito conhecimento, ele ficou com muito medo, era 50 mil de danos morais, mais os danos materiais que ele pediu, com exame, disse que sentiu dor e tudo mais. E a gente ganhou essa causa justamente porque se o condomínio ele consegue comprovar que ele tinha uma manutenção de forma contínua do elevador, ele não tem que ser acusado por um caso fortuito.
né? Que não foge ali Fora do controle. foge do controle dele. Então, assim, o síndico mandou áudios pra gente, agradeceu imensamente, e é muito gratificante você, que seja um condomínio, que é um CNPJ, mas que seja uma pessoa física, você ter aquela gratidão ali de poder saber que você conseguiu ajudar ela de alguma forma. A gente também conseguiu outros que foi muito parecido, de conseguir que a pessoa não fosse despejada por questão de imóveis irregular. Então, assim, é muito gratificante você ouvir um muito obrigada, às vezes chorando. É uma profissão muito linda de se exercer, que traz muitas dificuldades, mas é muito legal. E você, Mônica, os honorários, os maiores honorários, foi em que tipo de causa? Então, vamos colocar, né? Jovem, pouco tempo, então ainda não tenho grandes, não tenho muitos clientes, né? Então, assim, eu acho que a maior até agora foi um trabalhista, né? Mas ainda É, não está muito. Porque, assim, quando a gente chega. não, mas eu não preciso falar o valor. Mas deu para pagar a conta de luz e de água. Ah, deu, Então tá bom demais. deu. Outra coisa, Mônica, e aquela sentença mais gratificante, mais prazerosa, que fez justiça, o que você não esperava? Na verdade, essa a gente esperava, porque assim foi algo tão injusto, né, que aconteceu. Trabalhista, Não, essa foi civil, cível, foi certo. cível. E porque a gente está vendo ali o que está claro, que a pessoa tá, né, uma pessoa próxima que levou, vamos colocar assim, um golpe de uma outra pessoa, havia um acordo em contrato e esse contrato não foi cumprido, então a gente entrou com aquilo ali, porque, vamos colocar o contexto da história, né? Não vou expor aqui, mas foi muito gratificante ver que ali no final, né? Ali mesmo assim no início, que a gente conseguiu lutar pelo direito daquela pessoa, dela conseguir o que ela queria, e foi muito bom. Jéssica, eu sou um analfabeto tecnológico, vou te perguntar, a jovem advogada tem que ter posicionamento digital? Esse é um ponto muito importante. A gente encara de vários desafios, inclusive eu mesma, né? Encontrar tempo para fazer o meu marketing é algo que eu estou me cobrando esse ano, coloquei como meta. Eu tenho 1 ano e 5 meses de escritório, então esse ano eu coloquei isso como uma meta. E um dos pontos mais difíceis, eu acho que envolvendo a advocacia jovem, é você criar uma rede sólida de clientes e uma marca pessoal de você expor na sua rede social o seu conhecimento, algo que às vezes é muito simples para você, que você está lidando de forma corriqueira, pode ser uma dúvida de outra pessoa. Então, é importante você trazer esse marketing que traz muitos resultados, esse tráfego pago, essas outras tecnologias aí, que é algo que é um pouco difícil, porque você tem que ter tempo para gravar, você tem que ter disponibilidade, tempo, também tem que ter assuntos interessantes que vá conseguir chamar a atenção das pessoas. É algo que é difícil, mas que é muito necessário hoje em dia. Agora eu vou fazer a Mônica sorrir muito, porque eu vou fazer duas perguntas para ela muito interessantes. A primeira, você acha normal e producente a nível profissional, Mônica, se você tirasse uma foto na praia com uma caipirinha do lado, isso ajudaria ou não? Ou atrapalharia? Eu acho que tudo tem o seu momento e o público para quem você quer expor, né? Certo, Porque assim, se você está advogando, se você quer manter um público, eu acho que não cairia certo. bem. E se a mãe da Jéssica quisesse tirar uma foto com você, fantasiada de policial com uma metralhadora do lado, para sua advocacia criminal ajudaria? Olha, será que ajudaria? Não sei. Eu acho que não. E você, Jéssica, tiraria uma foto com a sua mãe de metralhadora? Então, nesse longo tempo aí, que eu aprendi é que o público, né, em questão principalmente desse marketing, o público ele gosta de ver a vida real. Sim. Ele não gosta de ver só Fantasia, fantasia, nem só o ostentação. processozinho, só as sentençazinhas favoráveis. Ele gosta de ver, sim, você tomando a sua cervejinha, mostrar que você é gente como a gente. Às vezes a gente fica com muito receio. Eu tenho essa questão também de
como que a pessoa vai aceitar isso, visualizar, julgar. E a gente tem que deixar isso de forma mais suave, porque todo mundo curte, se diverte e também trabalha. O fato de você tomar uma cervejinha, você tirar uma foto com a minha mãe que é policial, né, ela mostrando ali a sua profissão, a sua arma, não vai descaracterizar a minha profissão, me deixar menos profissional. Só que é um tabu que a gente tem que Sim. quebrar e que a gente tem que saber ir levando ali. Mas o pessoal gosta é da fofoca. Mas e o seu seguidor? Para esperar a Jéssica na balada, é só sexta-noite? De segunda a sexta você está profissional? Olha, segunda a sexta eu tento ser fitness e trabalhadora, né, exercer minha advocacia. E sexta, sábado é dia de tomar minha cervejinha, relaxar, Descansar. desestressar, porque eu não sou de ferro, né, tem que ter válvula de escape. E domingo, você tira uma foto na igreja? Domingo, dia de igreja, fazer as coisinhas da dieta, arrumar a casa e seguir a vida, né. Muito bem. Sônia, mas me fala, qual é o... Sônia não, Mônica, me fala, qual é o seu sonho? Que eu ia falar de sonho. Mônica, me fala, e o seu sonho para a advocacia nesse ano 2024? Qual que é? O seu projeto? É crescer. Crescer como advogada, em conhecimento, em clientes, né? Que eu acho que é o que todo mundo almeja. E buscar cada dia ser melhor. Porque ficar todo dia sem buscar conhecimento, sem crescimento, eu acho que a gente não consegue construir nada. Então, para 2024, a gente está apostando nos projetos, apostando em coisas novas, em pessoas novas, para que a gente chegue em 2025 sorrindo e muito bem. E o seu projeto, Jéssica, 2024? Então, em 2024 eu projetei me especializar mais na minha área, então eu tô com 2 pós-graduações aí em aberto, e fazer o meu escritório ser conhecido e ser melhor naquilo que a gente se especializou. Então a gente tá em ascensão, né, então a gente quer crescer o nosso time, a gente quer tá aumentando os nossos clientes, expandindo mais e chegar um dia sim ser reconhecido como referência em direito condominial. A gente pega outras áreas também, mas sim que o nosso forte, a gente quer ser conhecido, quer crescer e nós estamos nesse ano com essa meta de se envolver mais no marketing, se profissionalizar mais e crescer sempre. Muito bem. Mônica, me diga mais alguma coisa da jovem advocacia que ainda te incomoda. O Nossa, rótulo, são tantas. o rótulo de jovem, por exemplo, te incomoda? Não, não muito, mas assim, aquilo que a gente apontou, as pessoas às vezes com receio de contratar um jovem Uhum. advogado, né? Porque tudo vem da experiência, né? Ele não se pergunta se aquele jovem advogado se preparou, se aquele jovem advogado fez uma boa faculdade, se ele faz uma pós-graduação, se ele tem um network onde ele pode se apoiar para poder atuar. Então, hoje, o título de jovem advogado te dá isso. Será que esse cliente acredita em mim? Todo mundo fala assim, nossa, essa advogada ela tem tão pouco tempo de experiência, será que ela vai dar conta de resolver o meu problema? Será que ela vai dar conta de tirar o meu filho, né, que foi preso? Será que ela vai dar conta de resolver o meu divórcio? Né? Então, esse é uma carga muito pesada. Eu vou te contar uma experiência que eu tive quando eu fui presidente da OAB de Samambaia, lá em 2010. Chegou um cliente para mim, eu era diretor da OAB, chegou uma cliente para mim e falou assim: eu vim aqui para contratar o senhor porque o senhor é um advogado que tem OAB. Como se os outros não tivessem, né? Mas é porque eu era da diretoria. Então, a participação também eventual em comissões na OAB, em diretorias, é importante para o jovem advogado, porque dá credibilidade, passa idoneidade, é importante a gente participar, né? Mas, Jéssica, me diz, a mesma pergunta que eu fiz para a Mônica, o que te incomoda? Esse rótulo te incomoda?
Então, hoje o que mais me incomoda na advocacia, que foi acho que um dos pontos que eu mais encontrei dificuldade nesses 7 anos, é ingressar no mercado de trabalho. Porque por mais que depois você comece a fazer uma pós-graduação, hoje em dia existe, infelizmente, o QI, quem indica. Então, para você entrar num escritório bom, num escritório que vai te oferecer uma estrutura, que vai te ensinar, que não vai simplesmente chegar ali e te jogar, isso exige de você muita paciência, muita persistência, porque são muitos nãos, são muitas empecilhos, exigir muito para, às vezes, um pouco salário, às vezes trazer muitas exigências de currículo que não tem condições de você ter como jovem advogado. Hoje, É. no meu escritório, a gente não fica exigindo que o jovem advogado tenha uma vasta experiência. A gente está aqui para ensinar, para trazer experiência para ele, explicar. Você me fez lembrar de uma situação até engraçada. Eu vi uma exigência de um escritório do Lago Sul, que exigia experiência em direito administrativo, pós-graduação em direito administrativo, direito constitucional, direito público, direito civil. Eu falei, meu Deus, e aí o salário é 4.000. Eu falei, se eu tivesse tudo isso de especialidade, eu não precisava dos 4.000, né? Exatamente. Então você fica assim, perplexo, né? Que às vezes é muita exigência, né? Para É pouca muito remuneração. isso. E Né? assim, não te dão oportunidade, não te Sim. explicam. Então É, é algo bem. Jéssica, me fala a questão do salário mínimo profissional do advogado. Assim como a tabela da OAB, é uma hipocrisia? Olha, eu acho que hoje o advogado ele é muito desvalorizado. Então, da mesma forma como a gente é desvalorizado ao cobrar nossos honorários com o cliente, a gente também encontra essa desvalorização dentro de um escritório. Então, a gente apoia sim o piso salarial para o advogado, para ele que ele tenha um mínimo ali para subsistência. Só que ninguém paga, né? Não, Não. ninguém paga. Infelizmente, é algo que tem muito tempo, tem muita luta aí ainda pela frente, mas que a gente acredita que a categoria vai conseguir vencer um dia para que a gente consiga realmente ser reconhecido. Todas vou falar todas, né? Mas 90% das profissões tem, mas a gente encara isso na advocacia que lida com direito. Então é Que algo era para ser muito um bom. exemplo, né? Era para ser o exemplo, né? É, Então, Casa de Ferreira, Espeto de Pau, né? justamente. É, Mônica, vamos lá. Me diga o seguinte, Mônica: mercado de trabalho, a advocacia da ativa, é uma realidade ou é uma piada? Difícil responder, né? Mercado de trabalho. Hoje eu falo que hoje, infelizmente, eu ainda não vivo só da advocacia. Eu Uhum, tenho um outro emprego e a certo. advocacia eu exerço, Como né, um plus como um plus. Por mais a minha meta é viver da dela. advocacia, Aham. né? Então, assim, a gente não consegue se dedicar 100%. Ainda não tive oportunidade de atuar como advogada da ativa. Era uma vontade. Mas hoje, dentro da minha realidade, do meu horário, da minha vida, eu não consegui, né? Mas eu acho que para quem está começando é uma boa, para que possa exercer, que possa, né? Mas não é uma realidade para mim hoje. E você, Jéssica, o que que você acha da advocacia da ativa? Então, eu acho que a gente encontra diversas dificuldades, como ela falou nesse ponto, né? A gente tem aquelas dativas, não sei se é essa que você se refere, do TJs, né? Tem do TJ Goiás, agora Isso. tem do DF. Então, assim, são cargos que exigem bastante, mas traz experiências, como eu sempre digo. Quem consegue, não são todas as pessoas, mas quem consegue ganhar menos para adquirir uma experiência que vai te trazer um retorno lá na frente, isso é bacana, porque eu tiro por mim, eu tive muitas experiências, claro, não recebi em alguns um valor que se fosse justo, mas
para minha experiência, para chegar onde eu cheguei, para mim foi de muita valia, que eu não tenho nada de remuneração, pagaria o conhecimento que eu adquiri, toda a questão de montar um escritório, de ter posicionamento, de como lidar com clientes, de como cobrar. Então, às vezes, é algo que pode ser válido se couber na sua realidade, porque não é toda pessoa que consegue, igual a doutora Mônica. Já tem filho, já tem exige uma renda maior. Então, se você consegue, maravilhoso para você adquirir experiência. Claro que você não vai morrer ali, vai ficar ali para sempre. Você tem sempre que almejar mais e querer mais. Mas é uma possibilidade de você até agregar ao seu currículo quando você não consegue ingressar no mercado de trabalho. Certo. Eu queria falar com vocês agora da questão da violência doméstica, Mônica, que tem a ver com o criminal, né? Eh, Como você enxerga a questão da violência doméstica? Você acha que tem jeito de diminuir isso ou não? É uma coisa que a gente deveria trabalhar para diminuir, mas hoje a gente só vê ela aumentando. E trabalhar para diminuir isso, esses índices de violência dentro de casa, com uma pessoa que você aposta viver uma vida, é tão complicado. E de verdade, olhando assim hoje, eu não consigo nem apontar alguma coisa para que a gente possa. Engraçado que você foi muito feliz aí na palavra que você usou, que a gente aposta, né? Excelente, eu ganhei o dia hoje com essa palavra, É um, porque não é nem que você ama, mas que você aposta. Esse aposta tem o sentido até de mais do que amar, né? Você está com a pessoa até o fim, teoricamente, né? E acontece isso, né? e a gente vive tantas situações, e a gente, quando às vezes a gente atua para um cliente, vivendo uma situação que a gente fica por entender, né? Essa semana eu fui procurada por uma mãe que agrediu o filho, né? E o filho teve que sair de casa, uma violência, né? Ali dentro de casa. Sim. E eu sou mãe, né? Então, assim, isso tudo pesa muito. E é muito difícil você conviver e ver, gente, como Agora, pode? então, e agora eu vou colocar em cima disso que você falou, uma casca de banana para a Jéssica. Essa violência doméstica dentro do apartamento, no condomínio. Olha só, eu vou argumentar um pouco mais para você imaginar o cenário. A pessoa sofre violência doméstica dentro do condomínio, o marido é drogado e ela tem uma criança de outro casamento de 10 anos, por exemplo. E você é a síndica. A princípio, você não pode fazer nada dentro do apartamento dele, por causa do direito de propriedade. Na minha avaliação, você pode Sim. até me corrigir. Eu posso denunciar e posso pedir para os vizinhos contíguos ao apartamento dele fazerem a denúncia na polícia. A polícia vai falar provavelmente que lá dentro do apartamento dele, se ela não denuncia, está tudo bem. Só que as brigas são constantes e os barulhos são constantes. O que a síndica Jéssica faria? Então, vamos lá. Ou a advogada do condomínio orientaria a síndica, melhor dizendo. Sim, inclusive no meu condomínio tem bastante. Eu vou prestar atenção, porque isso é até uma consultoria para mim, né? Uma É, realidade. Vamos lá. É algo que, infelizmente, como a doutora Mônica falou, a gente luta contra, aposta em muitas coisas, mas que não é tão eficaz. Não depende exclusivamente só hoje, vamos dizer assim, botando dentro de um condomínio, do síndico, nem dos vizinhos, falando fora e dentro, né? Hoje, como o senhor destacou, realmente os direitos de propriedade não deixam você invadir aquele espaço. Mas a gente não pode, como síndico, fechar os olhos também. Então, o próprio síndico, ele pode, tendo a denúncia dos demais condôminos, geralmente ele não fica por perto, ele pode sim realizar a denúncia para trazer a polícia.
como síndico, ele não tem muito o que fazer, mas sim denunciar. Porque chegando à polícia e batendo ali na porta, tendo uma denúncia, pode ser que tenha, a maioria das vezes não tem, mas ele pode sim fazer alguma coisa. Se houver algo que seja uma baderna, que chegue a incomodar todos os condôminos, hoje os condôminos, eles podem, tiver algum vizinho que ele seja antissocial ou algo do tipo, que pode chegar a esse cenário, né? Os condôminos pode, por 1/4 dos condôminos, exigir uma assembleia e tentar discutir aquilo dali para questão de expulsão ou não, levar ao judiciário. A gente tem que destacar aqui, para se tirar um condômino de um condomínio somente de forma judicial, porque é uma medida muito drástica, mas ele não perde o poder de posse, ele perde apenas o direito de frequentar ali, de adentrar. Mas hoje um síndico, de forma resumida, ele poderia realizar a denúncia e sempre estar chamando a polícia. E talvez levar esse tema a uma assembleia. Certo. E são situações desse tipo, né, que acontecem, né? Sim. Outra coisa, agora vamos voltar aqui para a doutora Mônica, né? Ainda sobre a jovem advocacia. O jovem advogado, ele é explorado pelos grandes escritórios de advocacia? Vocês enxergam dessa forma? Eu enxergo que sim, por ter experiências, não comigo, mas de pessoas próximas, né, que estão na mesma linha, de que trabalham muito, né, Exigem carro, fazem deslocamento, disponibilidade, deslocamento, e com um salário que a gente sabe que não compete com aquilo que ele está exercendo, né? Conheço pessoas que estão aí na frente de tribunais superiores, trabalhando, fazendo sustentações orais, trabalhando dia e noite. o salário não dá nem para roupa, né? Não dá. Se você for pensar Sim, se você for racionalmente, não dá. Eu estava pontuando isso com a doutora Jéssica antes da gente entrar. Hoje, um salário, vamos colocar aí do que eles estão oferecendo, né, para a jovem advocacia. Se você mora em Taguatinga, você vai se deslocar para a Asa Sul todos os dias, que seja de carro, que seja de ônibus, você tem o seu deslocamento, você tem a sua alimentação e com o salário, vamos colocar aí, vamos chutar aqui uns R$2.000. O que sobra no final do mês? Né? Onde é que entra o aluguel? Onde é que entra as suas necessidades mensais? Doutora Jéssica, eu queria, agora no meio do programa aqui, já chegando quase no final, antes que eu me esqueça, que a senhora pudesse dar para os nossos telespectadores o seu Instagram, seu telefone, endereço do seu escritório, enfim, o que a senhora sentia à vontade para... Então, pessoal, inclusive sigam, tá? Me ajudem nessa jornada aí de marketing, tá? O meu Instagram é Jéssica_Alves, Alves com 2 E e S e Z no final. E explica melhor, senão não vai entender. Jéssica_Alves. O Alves, como é muito comum, ele tem 2 E, o S e o Z. E sigam o escritório, que é mais fácil, que você vai encontrar o meu também. @Alves e Neves Advogados. O nosso escritório fica em Águas Claras. E sigam a gente. E manda um abraço para a Lohane. Manda um abraço para a Lohane e sigam a Lohana também. Lohana, eu não vou lembrar o Instagram dela. Vai lembrar. Ai, que triste. E aí, Sônia, fala o seu telefone, seu Instagram, etc. Mônica, eu falei o quê? Sônia. De novo, é por causa do sonho. É que eu tô aqui focado no sonho. Aqui. Qual o sonho? Meu Instagram. Mônica Silva. adv.Mônica Silva. Tá lá a fotinha, pode seguir. Telefone para contato, tem tudo lá. Pode entrar lá, qualquer dúvida, consultoria. Lá você fala que você atua na área criminal. Lá eu tô como advogada. Advogada, graduanda, pós-graduanda em advocacia criminal. Certo. Eu ainda não tive como é que eu vou colocar? A coragem, né, de me colocar como advogada criminalista. Certo. Mas é o que eu tô buscando, é a advocacia criminal. Que maravilha.
Então, Jéssica, coloque mais alguma coisa sobre a jovem advocacia que eu esqueci de perguntar ou que eu deixei de perguntar. Fique à vontade. Então, eu queria deixar hoje uma palavra, acho que define a jovem advocacia, que eu acho que é persistência. A persistência é a maior aliada e a mais poderosa que nós temos, porque se a gente desiste no primeiro não, no primeiro embate que a gente tem, nós não vamos conseguir chegar. Hoje a gente é muito pressionado pela sociedade, pelos familiares, que quem faz direito tem que fazer concurso. E não, você pode ficar rico na área da advocacia. Ainda não cheguei, gente, mas a meta é essa, e quando bater a meta a gente dobra. Então, o que eu posso dizer hoje é que é a persistência. Se eu não tivesse persistido em todas as vezes que eu levei um não, em todas as vezes que o meu cliente não quis pagar o valor que eu dei, ou todos aqueles fatores que faz a gente desistir da advocacia, que é a desvalorização, entrar num escritório grande, que eu, complementando a parte que você falou para ela, que eu acho muito importante, além do ponto que ela destacou, é você não ter uma perspectiva de crescimento. Você é apenas uma máquina de trabalho. E eu acho que o escritório que te dá a oportunidade de crescer, isso é muito bacana, porque você pode montar o seu próprio escritório, como você pode ter um grande cargo dentro de um escritório com grandes aliados. Então, acho que a palavra hoje é de persistência para a advocacia jovem. E você, Sônia, o que eu esqueci de perguntar que você gostaria de falar? Mônica Silva, fala do seu sonho maior também. Ser uma grande advogada, né? Eu acho que é Sim. a gente que entra. É, Mas da jovem advocacia, o que que eu possa ter esquecido de perguntar, e que você acha que está faltando de apoio para a jovem advocacia? de apoio. Eu acho que para o jovem advogado hoje é coragem e enfrentar os seus próprios medos, enfrentar o que aparece pela frente, porque as coisas assustam muito. Tudo assusta, né? É igual a doutora Jéssica pontuou no início, quando a gente está estudando para a prova, a gente acha que o grande vilão de tudo é a prova da OAB. Mas quando a gente passa, a gente olha, poxa, a prova era estudar, me dedicar. E hoje, o que que eu faço, né? Então, assim, é lidar com esses medos e não desistir. Não desistir, porque a vontade de desistir é muito grande todos os dias. É muito grande quando você leva um não de um cliente, quando você não consegue um cliente, poxa, mais uma semana passou e ninguém me procurou, como é que eu faço? Então, é essa persistência e a coragem Eu acho que de não desistir. tem uma frase que resume tudo isso que você falou. A advocacia, ela não é uma profissão para covardes. Não é. Você tem que ter muita coragem e persistência para você ir até o final e chegar onde você quer. Porque pessoas, para chegar lá, para chegar para você e falar assim, não, para que você vai fazer com isso? Vai fazer isso que é mais É, para fácil. te Para te derrubar, derrubar tem não um falta. monte. Oh, Então, assim, é coragem mesmo e enfrentar todos os seus medos, todos os desafios. É fácil? Não é. Mas se é o que a gente quer, se é um sonho, que hoje é o meu, é crescer na advocacia, ser uma advogada reconhecida, né? Não posso desistir. Eu tenho que enfrentar todos esses medos e seguir em frente. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Mônica, me conta, e o nome dos seus filhos? Eu tenho o Pedro Henrique e a Ana Clara. Que idade? O Pedro tem 21 e a Ana tem 17. Grandes desse jeito, menina? Sim, meus bebês. Meu Deus do céu. Meus bebês. 21, o mais velho? 21 mais velho, fazendo faculdade de engenharia mecânica. Meu Deus. Eu não sei qual pretendente vai ter mais problema. Se é o que vai enfrentar a mãe policial ou que vai enfrentar os seus filhos, né? Ai, ai. Mas vamos voltar aqui para mais alguma coisa de advocacia ainda. É o seguinte, a questão, às vezes, da estrutura que a OAB oferece para o jovem advogado. Vocês acham que a Escola Superior de Advocacia poderia fornecer cursos gratuitos de pós-graduação para ajudar o jovem advogado?
Hoje eu considero que a OAB, ela não é como se a gente não fosse a nossa casa. A OAB, na verdade, ela tinha que ser a casa do advogado. E hoje eu não enxergo a OAB como a nossa casa. Porque ela não dá um suporte, principalmente para o jovem advogado. Não é aquele que já tem um escritório com um monte de filial. É aquele jovem advogado que ele tem Que realmente que precisa. precisa, que ele tem dificuldade, como a gente conversou já, de uma insegurança numa peça que ele faz, de poder discutir algumas teses, ver se realmente o raciocínio dele tá certo. A gente fica com medo de não estar achando brechas na lei suficiente para conseguir o direito do nosso cliente. Então, hoje eu vejo a OAB muito mais preocupada com outras coisas que não traz tanto vamos dizer, tanto retorno para o jovem advogado, como uma pós-graduação, especialização. A pós-graduação, ela é muito cara. Como que você vai exigir isso de um advogado jovem que acabou de sair de 5 anos ali formado, às vezes de uma bolsa, às vezes pagando a faculdade? Então, eu vejo ela muito omissa na jovem advocacia, porque ela poderia fornecer cursos, ela poderia abrir portas, fazer um network realmente verdadeiro que já foi prometido em outros Não é mandatos, um né? network só de chopinho, né? Não é de chopinho, mas realmente o network que vai abrir uma porta entre o jovem advogado e grandes escritórios. Já houve essa promessa em mandados aí atuais e outros anteriores também, que o jovem advogado ia ter um network ali para aproximar com grandes escritórios e nada disso aconteceu. E o que a gente vê são jovens advogados que não têm o suporte, que não conseguem nenhum curso, não consegue enxergar nos grandes empresários de escritório, que às vezes até precisa, mas não tem essa ponte. A OAB ela não faz essa ponte entre o jovem advogado e o mercado de trabalho. Eu acho que se ela realmente se preocupasse, vamos dizer, não com os chopinhos, e realmente se preocupasse com um olhar diferente para o jovem advogado, de abrir pós-graduações, abrir cursos de oratórias, abrir cursos de como você até dar preço no seu próprio trabalho, de como você abrir seu escritório, de como você se portar, de cursos que vá realmente impulsionar aquele advogado e também abrir as portas do mercado de trabalho, fazer essa ponte que hoje a gente considera que a OAB ela não é a nossa casa. Ela é um ponto de arrecadar ali um dinheiro, fazer vários shopinhos, ter uma OAB que a gente pode contar para poucas coisas. Então, assim, eu acho que ela é muito omissa, tanto para aquele advogado que está lá em grandes tribunais, tendo seus direitos, as suas prerrogativas sendo violadas, quanto para aquele jovem advogado que ele está iniciando a carreira e ele não tem suporte algum para conseguir engajar ali mesmo na advocacia, e é onde muitos vão para a área do concurso. Verdade. Doutora Mônica, e aí? O que você acha a respeito desse papel da OAB? Poderia ser melhor? Sim, poderia ser melhor. Hoje, como jovem advogada, como um ano só trabalhando isso, a gente não conhece a OAB. A gente não sabe para que a OAB está ali para a gente. Qual é a real função da OAB para nós? O que ela pode nos ajudar? O que ela pode nos oferecer? Né? Nós não temos isso. A gente recebe a carteirinha e a OAB está aí. Mas no que a OAB pode me oferecer? É uma pós? Houve o ano passado o início de um projeto, é a minha primeira audiência, que eu acho que todo jovem advogado, quando pega a carteirinha, fala, cara, e agora, né? Como eu vou me portar na frente de um juiz? Né? Então, assim, o que a OAB tem? Ela não mostra nem para nós o que é, o que ela tem, o que ela pode oferecer. Então, nós precisamos de suporte. É muita insegurança. Eu não tenho escritório para atender o meu cliente, né? Mas é muito difícil você conseguir levar um cliente para dentro da sala da OAB, são horários restritos, nunca tem vaga. Onde é que eu vou fazer o atendimento do meu cliente? Né? Eu não posso ir para lá. Então, assim, eu acho que a OAB hoje ela está muito distante.
do jovem advogado, de quem está chegando agora, de quem precisa conhecer o que a OAB tem a oferecer para nós, né? Na carreira, no dia a dia, quais são as nossas prerrogativas, o que que a gente pode, como a gente invoca, o que que a gente pode fazer. Então, hoje eu, né, falo e falo por muitos conhecidos também, que a gente não sabe a real função da OAB. O que que a OAB tem para nós, né? Mônica, e você gostaria de algum dia ser professora de direito? Nunca me vi ocupando essa posição. E a Jéssica? Olha, nunca pensei. Não sei se eu teria esse dom. Talvez pode ser que algum dia eu desenvolva, mas por enquanto não. E promotora? Se você fizesse essa pergunta quando eu entrei na faculdade, eu ia dizer para você que com certeza. Mas após conseguir estar melhor na advocacia, hoje eu não trocaria por nenhum concurso público. Os réus agradecem, porque você ia ser dura na acusação. Eu ia ser ruim. Como dizia meu professor da faculdade, ele falou bem assim: você tá atuando só como promotora, você tem que ser advogada criminalista. Promotora criminal não, né? Indúbio pro E a réu. Sônia? A Mônica ia ser promotora do direito de família para exigir pensão? Não, não. Quando eu comecei a faculdade, né, porque eu comecei por incentivo de amigos, às vezes eu ficava perdida. Mas quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a viver, eu falo, é isso. E as pessoas à minha volta, não, você está fazendo a coisa certa. Às vezes as pessoas me viam fazendo algumas coisas, não, você está seguindo o caminho certo. Então hoje eu não me vejo fazendo nenhum concurso e promotoria também não. Nem juíza? Não, Também não. não, eu acho que eu tô caminhando bem na advocacia. Tá certo. Quantos anos, Jéssica, para ficar rica? Olha, eu acho que vai muito tempo, pelo menos uns 10 anos, né? Eu espero faltar pouco ainda, pelo amor de Deus. Já foram 7 aí, né? 1 ano e 5 Já tem meses de 7? escritório. 7 anos de advocacia, 1 ano e meio de escritório. Eu espero esse ano e ano que vem ser o de ascensão aí, depois só curtir. E você, Mônica? Quantos anos para ficar rica? Estabeleceu uma meta? Ai, vamos colocar aí, né? A Jéssica tá aqui com 7 7. de advocacia, 1 ano e meio. Vamos dar uns 5, né? Já Porque tá todo bom. mundo fala assim, não, a advocacia ela alavanca depois dos 3 anos. É. Falar, então não preciso me preocupar agora que eu tô seguindo, né? Então eu ainda tô no meu tempo. Vamos colocar uns 5 Doutora, anos, hein? vamos ter fé, vamos Vamos. ter perspectiva. Vai ser menos, vai ser Vai menos. ser menos. Mas Então tá bom. Nós estamos chegando ao final. Eu queria colocar os microfones, nossas câmeras à disposição para as suas despedidas e mais alguma consideração que vocês queiram fazer. Primeiramente, pela ordem alfabética, a Jéssica, depois a Mônica, tá? Primeiramente, eu queria agradecer essa oportunidade de poder estar compartilhando experiências, poder estar falando um pouco da minha história. É uma honra estar aqui com o senhor hoje. Já ouvi muito falar, né? Já tive algumas oportunidades de estar em alguns lugares também próximos, mas hoje fico muito lisonjeada com essa oportunidade, também dessa ilustre advogada aqui, que eu tenho muito orgulho da jornada que ela veio até aqui. Como eu disse, a palavra persistência. Você teve muito, você é sinônimo de coragem. Não é fácil, mas isso é só o início. E eu creio que a nossa advocacia, ela abraça a todos. E por mais que tenham momentos que a gente se sinta só, saiba que sempre vai ter aquela pessoa para poder ajudar. E eu queria agradecer a oportunidade, queria falar para os seguidores, seguir meu escritório, me ajuda nesse marketing aí, Alves Neves Advogados. E é isso, estou à disposição para tirar dúvidas, meu escritório está aberto, se quiserem fazer reunião, se quiserem estar entrando em contato para dúvidas, enfim, a gente está aí aberto. Se o condomínio quiser, você vai até o condomínio, né? A gente vai até o condomínio, inclusive bastante, viu? A gente tem muita assessoria, vai à noite, vai sair meia-noite, pouco de assembleias, de reuniões. Então, assim, a gente tá na luta mesmo para lutar pelos nossos sonhos. Mônica, você para as despedidas ou mais alguma consideração que você queira fazer? primeiramente, queria agradecer o convite.
do senhor, né, para estar aqui, para a gente poder expor, né, a nossa vida, para a gente falar um pouquinho da nossa jornada, para mostrar para as pessoas não desistirem. Lembrando que você estava tímida, né? Não queria aceitar o convite no É início, né? verdade, apesar de ser bem falante, né, de conversar com todos, eu fui resistente no primeiro momento, mas eu falei, não, eu vou. Ainda falei, convida uma colega. Isso, aí eu trouxe a Jéssica, né? Assim, eu falei, não, ela tá na caminhada comigo, Sim. então chamei ela para me acompanhar, para me dar esse apoio. E foi o que eu falei aqui, dos medos, né? Eu fiquei, né? Eu falei, não, não vou, tô com medo, né? Eu vou dar conta de conversar com o Dr. Bueno, né? Ilustre Dr. Bueno. Isso. E aceitei, vim, né? Aquele meme, tô com medo, vou com medo mesmo. E eu vim aqui, né, para a gente poder falar. A gente precisa expor a nossa história, a nossa trajetória, porque às vezes uma pessoa ali está com um problema menor, vê o nosso, ou o nosso não é nada perto do colega. Então, queria agradecer esse espaço da gente expor aqui a nossa história, a nossa jovem advocacia, a nossa luta diária, né, que é um leão por dia que a gente mata. E fiquei muito grata mesmo e lisonjeada com o convite partindo do senhor para estar aqui. Ok. Vou falar minha meta agora. É ter o cartão de crédito de vocês. E eu do senhor. Forte abraço, gente. Grandes encontros Tchau. volta. Obrigada.